Olá, que a paz esteja com todos. Hoje a gente começa uma conversa muito importante, uma verdadeira viagem ao coração da nossa fé, a Sagrada Escritura. Vamos juntos desvendar como entender a palavra de Deus, seguindo o caminho seguro que a Santa Igreja nos ensina há séculos. Essa é a grande questão, não é mesmo? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas como ouvir essa voz, de verdade, sem ruído, sem confusão? Porque vamos combinar, a Bíblia não é um livro qualquer. É Deus falando com a gente. E para escutar direito, não basta pegar e ler por conta própria. É preciso aprender a ouvir como um membro da família, da única igreja que nosso Senhor fundou. Então, vamos pensar assim. Imagina que a Bíblia é um território imenso, sagrado, cheio de tesouros. Para se aventurar por lá sem se perder, a gente precisa de duas coisas que a nossa mãe, a igreja, nos dá de presente. Um mapa, para a gente saber onde está pisando, e uma bússola, para nunca perder o rumo certo. Ótimo! Então, nosso primeiro passo é olhar para esse mapa. Entender como a Bíblia é organizada, como ela se estrutura, é fundamental para a gente poder caminhar por suas páginas com segurança, com a confiança que a fé nos dá. Basicamente, o nosso mapa se divide em duas grandes partes. De um lado, o Antigo Testamento. Ali temos os livros da lei, os livros históricos, os sapienciais e os proféticos. Tudo ali está nos preparando o povo de Deus para a chegada do Messias. E aí vem o Novo Testamento, que nos mostra quem é esse Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Ali a gente vê a vida dele, o nascimento da sua igreja e a promessa de como tudo vai terminar. Certo, mas por que justamente esses livros? Por que o nosso mapa tem essas divisões e não outras? E essa pergunta nos leva a um ponto-chave, o que a gente chama de cânone bíblico. O que é esse tal de cânone? Bom, não foi uma votação, não foi um comitê que escolheu os melhores livros. O cânone é o reconhecimento da igreja ao longo de séculos e sempre com a ajuda do Espírito Santo, de quais livros foram de fato soprados por Deus, ou seja, quais são divinamente inspirados. É a igreja, que é a coluna e o alicerce da verdade, que nos diz isto aqui é a palavra de Deus. E aqui atenção porque este ponto é importantíssimo. A Bíblia Católica tem mais livros que outras Bíblias, certo? Isso é porque a Igreja guardou a lista completa, o cânone completo, que os próprios apóstolos usavam. Eles liam o Antigo Testamento numa tradução grega chamada Septuaginta, e era essa que continha todos esses livros. A Igreja não inventou nada, ela só foi fiel e guardou o tesouro que recebeu desde o comecinho. Bom, agora a gente já tem o mapa. Maravilha. Mas só o mapa não adianta. Para ler esse mapa do jeito certo, a gente precisa daquela bússola que eu falei, uma bússola que nunca falha, que sempre aponta para a verdade. E essa bússola é a autoridade da Santa Igreja. É aqui que mora o grande perigo. Se cada um pegar a Bíblia e sair lendo, interpretando do seu próprio jeito, o que acontece? Acontece o que a gente vê por aí, milhares de opiniões diferentes, contraditórias, cada um puxando a palavra de Deus para um lado. A história já provou que isso só gera confusão, divisão e erro. E essa citação aqui é um alerta, um recado bem direto. Essa ideia de ler só a Bíblia, sem a ajuda da igreja, sem a tradição, isso é uma armadilha. Essa tese, além de não ser católica, é até antibíblica. Sabe por quê? Porque em nenhum lugar da Bíblia está escrito que devemos fazer isso. Pelo contrário. Então vamos amarrar tudo. Pense bem, Cristo não deixou um manual de instruções e foi embora. Ele fundou uma igreja viva construída sobre São Pedro e os apóstolos. Ele deu a eles e aos seus sucessores a autoridade de ensinar em seu nome. É essa autoridade que a gente chama de magistério, que guarda e interpreta a Bíblia do jeito certo. A palavra de Deus chega até nós por dois canais, a Escritura e a Sagrada Tradição. As duas coisas juntas, inseparáveis. Certo, entendemos o mapa, entendemos a bússola. Agora a pergunta é, na prática, no dia a dia, como um fiel católico deve se aproximar da Bíblia? Qual é o jeito certo de fazer isso? O caminho que a Igreja nos mostra é seguro e muito rico. Primeiro de tudo, antes de abrir a página, reze. Peça a luz do Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou aquelas palavras. Segundo, leia sempre com a Igreja. Como? Use uma boa Bíblia católica, daquelas com notas de rodapé que explicam as passagens. Tenha o catecismo do lado. Terceiro, não leia com pressa, como se fosse um jornal. Medite. Pense, o que Deus está me dizendo aqui, hoje, na minha vida? E por fim, o mais importante, viva a palavra. Deixe que ela mude você por dentro, que transforme suas atitudes, seu coração. E para a gente terminar, vamos guardar esse pensamento no coração. A Bíblia, no fundo, é isso,
Uma grande carta de amor de Deus Pai para cada um de nós, seus filhos. Agora me diga, qual o melhor jeito de entender uma carta de família? É lendo sozinho no seu canto ou lendo junto com a família, com a ajuda da nossa mãe, a igreja, que entende o coração do Pai? É quando a gente lê assim, em família, que a palavra de Deus se torna viva de verdade e poderosa na nossa alma.